Oi pessoal, eu vou fazer um outro vídeo para mostrar algumas artes que não foram contempladas naquele primeiro vídeo que eu mostrei artes dos cadernos personalizados dos professores. Então essa seria uma opção de capa de coruja e vou mostrar o interior dela porque tem pessoas pedindo para saber como que é o miolo. Então essa professora ela escolheu os dados, o calendário anual, legenda, o planejamento anual, a lista de crianças e os aniversariantes. Ela pediu para duplicar os contatos, depois vai repetindo os dados das crianças de acordo com a quantidade de crianças que foram listadas lá para ter os dados das famílias. Depois vem lista de ideias e de livros. Ela pediu para retirar outras listas que tinham. Então, como a gente sempre diz, cada caderno é um caderno, não tem um modelo padrão. Então, os meses eles começam sempre também com a frase e o calendário mensal. Como janeiro não tem atendimento em alguns lugares, a gente está perguntando quando começam as aulas, se é janeiro ou fevereiro. Nesse daqui ficou anotações apenas no mês de janeiro. E no mês de fevereiro, daí começa já com o planejamento semanal, uma página e uma de registro. Então a cada semana vai repetindo. E aí começa o mês seguinte. Esse ele teve algumas partes que não contém, como fazer este mês, avaliação. É só para conseguir visualizar como que está o interior dele. Outras opções também de capa de coruja são esses modelos. Eu vou mostrar por dentro, porque cada um tem algumas particularidades. Essa daqui a professora pediu para que fosse feita uma adaptação na forma de dividir ela. Então as primeiras páginas são iguais ao caderno que eu mostrei anteriormente. Na parte do planejamento, em janeiro ficou sem porque não tem um atendimento. E aí no final dos meses ela pediu para fazer uma diferenciação depois de dezembro, quando acaba o ano. Daí ela pediu para fazer uma divisória diferente com primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então as informações que tem vão se repetindo, tem um espaço para reunião de pais, para conteúdos trimestrais, para avaliação trimestral dos alunos, para dificuldades encontradas no trimestre e para a autoavaliação do mês. E aí assim vai nos outros trimestres também. Agora esse outro. Ele não é vermelho como os outros dois. Ele tem um fundo rosa. Na parte do mês, já começou com atendimento em janeiro, com uma página de planejamento e uma de registro. O restante ele vai se repetindo igual aos demais. É só para o pessoal que está pedindo para dar uma olhada como é por dentro o caderno de coruja. Ainda dentro do tema corujas, vou mostrar para vocês uma arte que foi feita por uma assistente social que trabalha numa escola. Então, algumas questões são referentes à realidade que a gente vive, só que adaptado para as demandas que ela tem no setor dela. Permanece iguais algumas dessas páginas iniciais. Ela lista as turmas atendidas. Poderia também ser uma das opções para quem é coordenadora e gostaria de ter um caderno para se organizar. Então ela elencou também, além da divisão por turmas, o atendimento. E aí tem uma divisória a cada turma, que tem o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. E espaço para registrar um conselho de classe. E tem uma divisória que vai diferenciando cada turma dessas. No final tem registros gerais. Tem uma divisória só para registros. Então seriam registros de reuniões pontuais, supervisão de estágio, grupo de pesquisa e extensão. E como ficou muito extenso, foi feita uma segunda parte nessa outra encadernação, que seria uma continuidade daquele primeiro caderno, só que nessa impressão contempla o formato mensal, que seria o planejamento e registro. Então aqui se aproxima mais do que a gente viu nos outros cadernos dos professores,
com registro de reuniões, desejo do mês, registro semanal e planejamento semanal. Esse ficou apenas linhas, porque ela não tem as especificidades dos professores. Outra opção que a gente não colocou no primeiro vídeo foi a estampa do Mickey e da Minnie. Então essa é uma das capas disponíveis. Esse caderno ele foi planejado para o ensino fundamental, diferente de todos que foram mostrados até agora. Então ele tem algumas adaptações, algumas páginas são iguais. A lista de crianças de alunos do primeiro caderno da educação infantil tinha 30, então esse já vem com 40. Não quer dizer que tenham 40 em sala, né? Mas se entrar sair algum já facilita. A lista de controle de material, ela ficou dividida em duas partes, cada uma com 20 alunos, porque senão o espaço fica muito miudinho. Aqui também tem o diferencial do horário de aula, como às vezes muda do primeiro semestre para o segundo semestre, já tem duas opções ali para não precisar ficar pagando o ano inteiro. Tem contribuição para datas comemorativas, conversa com a família, que daí já vai anotando o que precisa conversar com cada um ao atender. Algumas páginas que se repetem nos itens que já foram explicados no outro vídeo, eu não vou me detalhar tanto. Aqui seria já uma divisória por bimestre e um planejamento de conteúdos, então de ciências, de geografia, de história, de matemática, de português, de redação e de religião. E a avaliação, que seria atingiu, não atingiu ou atingiu parcialmente, né? Então esses itens eles se repetem no segundo semestre, bimestre. O segundo bimestre vai repetindo, o quarto bimestre. E ele também tem outro diferencial, que é a parte do controle da biblioteca. Então nos anos iniciais, como a professora que tem esse controle, então tem uma página por aluno. Então são 40 vezes as mesmas páginas, que tem um espaço para colocar o título do livro, a retirada e devolução, e cada página é um espaço para o nome do aluno. E aí depois tem a página que vai seguir um modelo do que havia já sido apresentado na educação infantil, que é o calendário mensal, a divisória com anotações. Como janeiro não tem atendimento, essa professora optou em fazer a partir de fevereiro. Essa daqui, em vez de ter o planejamento, ele tem um controle mensal de 100 deveres, para botar o nome do aluno e a data. São 2 páginas que ela pediu e uma de falta de material ou de uniforme. E aí termina com a avaliação e vai repetindo todos os meses. Seria isso nesse caderno. Essas são outras opções de capa do tema da Minnie e do Mickey, né? Focando mais na Minnie, essas. O interior dela é como aquele anterior que eu mostrei, de acordo com cada especificação de cada professor, né? Eu vou passar para dar uma olhada nos dados que são diferentes. E a parte do planejamento dessa professora, ela optou deste modelo de 5 linhas e o registro uma página. Então o restante desse modelo é igual. E nesse outro, o que muda também é o planejamento e o registro. Então, esse registro é semelhante ao planejamento. O que muda é o título, né? Mas tem 5 linhas para fazer o registro e planejamento de cada mês. O restante da arte vai sendo igual ao anterior, né, que as divisórias são diferenciadas. Seria isso.